Saudações, grandes colegas fisioterapeutas. Vamos direto ao assunto. Eu fiz um vídeo fazendo o lançamento do meu livro Ozonioterapia, Qualidade de Vida e Promoção da Saúde. Mas esqueci de mencionar que antes eu já tinha feito um outro lançamento, o primeiro lançamento, dizendo o seguinte: fisioterapeutas entendendo os injetáveis. Por que eu fiz isso? Antes de lançar o ozonioterapia. Porque aqui, Entendendo os Injetáveis, é um livro que eu abordo, primeiramente, o fisioterapeuta, ele tem que aprender a se posicionar como um profissional e saber os seus direitos e deveres. Então fiz uma parte aqui de legislação, que era também as minhas dúvidas. Como eu falo no outro vídeo, eu escrevo para mim, eu me posiciono como aluno. Então fiz uma parte antes mesmo desse aqui, hein? Então eu fiz uma parte de legislação, onde o fisioterapeuta, se ele tiver alguma dúvida se ele pode ou não fazer determinada terapia, ele vai recorrer aqui. Depois, é um livro menor. Depois eu parti para falar de como se monta uma sala de injetáveis. Postura profissional, tudo isso vocês já sabem. Mas eu coloquei escrito aqui para poder a pessoa ir fazer lembranças e fazer o quê? Usar no curso. Depois eu venho caminhando, destaco também, falo um pouco da história da fisioterapia. Olha só que coisa importante. Alguém conhece a história da fisioterapia? Ah, eu não quero saber. Eu quero saber. Eu quero ser um profissional, eu quero saber um pouco da história, um pouquinho da história da fisioterapia. Depois eu vou para a parte dos injetáveis. Eu falo sobre as seringas, os tipos de seringas, as agulhas, os tamanhos, o comprimento da agulha, o diâmetro da agulha. E falo sobre as vias. Eu começo do externo para o interno. Então, passo a passo, também sempre colocando, sempre apresentando. Por exemplo, aqui eu estou numa página que é da via subcutânea, anotações complementares. Se eu tenho alguma dúvida sobre a via subcutânea, eu tenho um livro onde eu vou poder fazer as minhas anotações. Eu não vou pegar um papel e anotar no papel, eu tenho um livro já preparado. É um livro caderno de anotações. Tanto este quanto de ozônio. Porque eu gosto disso, eu gosto de ter tudo organizado e não ficar procurando papelzinho. Então aqui, por exemplo, os comprimentos das agulhas, que tipo de agulha usar. Então falo sobre a via intradérmica, tá aqui, ó, na parte 3, a via intradérmica. Aí venho para a via subcutânea, faço todo o comentário sobre a via subcutânea. Tem as anotações, não entendi, escrevo. Depois eu falo sobre os locais de aplicação. Se é na coxa, se é no glúteo, se é no ventro glútea. Falo sobre pH. Falo sobre a via intramuscular. Falo de concentrações. Falo os tamanhos relacionados com o biotipo da pessoa. Cada um tem a sua morfologia.
Um é ectomorfo, o outro é mesomorfo e o outro é endomorfo. Ou seja, um é muito magro, o outro é musculoso e o outro é obeso. O outro é gordo. Tem muito tecido gorduroso. E para isso você tem que entender de agulhas? Claro que tem, porra. Tá aqui. Tá aqui as figuras aqui, ó. O endomorfo, o ectomorfo e o mesomorfo. O que é isso? Nós somos formados por 3 folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma. Então eu faço esse comentário aqui. Bom, depois falo sobre a via articular, intraarticular. Falo sobre a via endovenosa ou intravenosa. E ao final dele, eu posiciono, eu procurei ver as principais dúvidas sobre os injetáveis e seus procedimentos. Aí vem aqui uma primeira pergunta, as perguntas as mais comuns que ocorrem quando se faz o injetável. Então tem aqui a primeira pergunta, vocês vão comprar o livro e vão saber. Sangramento após o injetável, isso é normal? Eu não vou responder agora. Está aqui dizendo se é normal ou não. Vamos pegar uma outra pergunta. Qual a direção certa do bisel para fazer um injetável, uma injeção? Qual a direção? Aí a pessoa fica pensando, como é que eu vou fazer? Aí tem ali as principais dúvidas. Eu vou falar de mais uma que é muito conhecida. Que é muito conhecida. Bom, terminando, eu falo sobre as principais dúvidas sobre os injetáveis. Então é um livro que antecede a qualquer outro. Para você entender de ozonioterapia, para você entender de qualquer injetável, qualquer procedimento injetável, este aqui é o livro básico. Agora você tem esse aqui, juntou com esse, você completou para tratamento de ozonioterapia. Ele já está à venda e também os dois em comum acordo, em conjunto. Com um valor muito de fácil acesso, como eu falei, de fácil acesso. Porque é o seguinte, a nossa classe, essa pandemia, nos deixou, balançou com toda a estrutura econômica de vários países e de muita gente. Os valores são acessíveis, sim. Então, se você pretende trabalhar com os procedimentos injetáveis, faz o seguinte, não fica aplicando injeção de qualquer maneira, não. Dá uma lidinha aqui primeiro. Faz isso por você e pelo seu paciente e pela sua vida profissional, evitando possíveis desconfortos e também ganhando elogios e autoridade profissional. Ok? Tá aqui os 2 livros. Um grande abraço e tudo de bom para vocês!